O encontro do eunuco etíope com Jesus. Descubra a origem bíblica da raça negra. Meus irmãos, convido vocês a ler Atos capítulo 8, 26 a 40, em casa, durante seu momento devocional para você conhecer o texto bíblico completo. Porém, deixe-me contextualizá-lo do que aconteceu. O texto de Atos capítulo 8, 26 a 40 narra o encontro entre Filipe, um dos diáconos da igreja primitiva, e um eunuco etíope, funcionário de alto escalão da rainha da Etiópia. A história começa com o anjo do Senhor instruindo Filipe a ir para o sul, em direção a uma estrada deserta que vai de Jerusalém a Gaza. Filipe obedece prontamente. Na estrada, encontra um eunuco etíope que estava lendo o livro do profeta Isaías em sua carruagem. O Espírito Santo instrui Filipe a se aproximar da carruagem. Filipe pergunta ao eunuco se ele entende o que está lendo, ao que o eunuco responde que precisa de alguém para explicar. Então, Filipe sobe na carruagem e explica que a passagem que o eunuco está lendo, Isaías 53, 7 e 8, refere-se a Jesus. Ele aproveita a oportunidade para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com o eunuco. Enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco expressou o desejo de ser batizado. Filipe e o eunuco descem até a água, e Filipe o batiza. Quando saem da água, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, e o eunuco não o vê mais, mas continua seu caminho com alegria. Vamos fazer uma análise detalhada dessa passagem, o que nos permitirá descobrir os tesouros escondidos nesta narrativa. Asseguro que essa é uma viagem ao coração da Bíblia e da história, que alimentará nossa alma e fortalecerá nossa fé. Veremos que nada na Bíblia está escrito por acaso. Cada local, nome ou frase tem um significado muito mais profundo do que parece à primeira vista. O Senhor está presente em cada versículo, pronto para nos comunicar e responder às nossas perguntas. Obrigado por se inscrever, ativar as notificações e deixar o like neste vídeo. Convido você a conhecer o livro, Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, do pastor Hernandes Dias Lopes, na Amazon, que é um estudo aprofundado sobre o livro de Atos dos Apóstolos, para edificar ainda mais a sua fé. Vale a pena conhecer. Basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Obrigado pelo apoio. Deus te abençoe. A conversão do eunuco etíope pelo apóstolo Filipe é um episódio singular no livro de Atos. Está repleto de detalhes históricos e culturais reveladores. De muitas formas, este evento antecipa a vocação universal do cristianismo emergente, chamado a se expandir além das fronteiras de Israel, representado pela figura desse dignitário africano misterioso. Esse trecho curto possui uma riqueza exegética surpreendente. Comecemos apresentando esse personagem fascinante. O que significava ser um eunuco na antiguidade? Era comum que meninos fossem castrados para se tornarem eunucos e servirem em cortes reais. A prática da castração era comum em várias culturas, como Egito, Pérsia, Babilônia ou Etiópia. Os eunucos eram valorizados porque podiam ocupar posições de prestígio no palácio sem representar uma ameaça às mulheres do rei. Sem descendentes, sua lealdade era exclusivamente ao soberano. A castração geralmente era realizada antes da puberdade, entre 5 e 12 anos, para evitar o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Castrado à força na infância, o eunuco teria passado por um procedimento extremamente doloroso e traumático, que o privou de sua masculinidade. Psicologicamente, isso certamente foi muito difícil de aceitar, e ele pode ter sentido raiva, tristeza e injustiça. Apesar desse drama, conseguiu ascender na hierarquia da corte e tornar-se um alto oficial. Isso demonstra resiliência, adaptabilidade e determinação. No entanto, sua posição privilegiada provavelmente não compensou a marginalização que sofreu.
Eunucos eram frequentemente desprezados e ridicularizados nas sociedades antigas. O fato de ele ter se convertido ao cristianismo é ainda mais notável. Ao tornar-se cristão, ele adotou uma religião que prega a igualdade entre os homens e encontrou uma nova dignidade aos olhos de Deus. O eunuco demonstra que o cristianismo pode tocar e transformar qualquer pessoa, até mesmo aqueles que sofreram os piores tratamentos. Sua resiliência e fé são uma fonte de inspiração profunda. Existe um paralelo nas Escrituras com outra história. Vocês sabem qual? Assim como o profeta Daniel, o eunuco etíope era um alto oficial castrado servindo em uma corte estrangeira. Embora a Bíblia não mencione explicitamente, alguns indícios das Escrituras apoiam a ideia de que Daniel foi feito eunuco. Primeiro, ele nunca se casou. Segundo, como mencionado, ele foi escravizado em um momento e lugar onde a castração de escravos era comum. Terceiro, segundo Reis 20, 18, indica que alguns dos descendentes de Ezequias seriam levados de Israel para servir no palácio do rei da Babilônia como eunucos. Daniel 1, 3, indica que Daniel e seus amigos estavam sob a autoridade do chefe dos eunucos, um homem chamado Asbanás. Este mesmo versículo indica que esses jovens foram especificamente levados para servir o rei em seu palácio. Ambos tiveram que suportar o tormento doloroso da mutilação para ter acesso ao serviço no palácio. No entanto, apesar de seu status de estrangeiros marginalizados, Daniel e o eunuco demonstram fé notável. Longe de sua terra natal, permaneceram fiéis ao seu Deus e buscaram agradá-lo acima de tudo. A leitura diligente das Escrituras durante o exílio reflete esse sincero desejo espiritual. Eles se nutrem da fonte da palavra para permanecer firmes em sua devoção. Daniel profetiza a fé inabalável desse etíope que veio adorar em Jerusalém. Ambos representam a lealdade do estrangeiro que, contra todas as probabilidades, escolhe servir ao Deus de Israel. Sua devoção é ainda mais admirável porque está enraizada na adversidade. Suas trajetórias iluminam a constância do propósito divino ao longo das Escrituras. Deus fortalece a fé daqueles que o mundo ignora, manifestando sua graça soberana. Agora vamos ler Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este é um deserto. Vamos parar aqui. A estrada para Gaza, onde ele encontrou Filipe, era uma rota comercial importante que ligava o Egito à Península Arábica. O fato de o eunuco ser da Etiópia, estar voltando de Jerusalém e viajando para o Egito, destaca o caráter internacional dessa estrada. Gaza estava localizada em um ramal da Rota do Incenso, eixo comercial vital entre Egito, Arábia e Palestina. Muitas caravanas passavam por ali. A precisão geográfica da história é significativa. Ela situa esse episódio no contexto das intensas trocas comerciais e culturais entre África, Oriente Médio e Ásia. A conversão desse etíope ocorre em uma rota de caravanas internacional, simbolizando a expansão universal do Evangelho. O cristianismo nascente está, desde o início, conectado ao mundo graças a esse eunuco viajante. A estrada de Gaza dá a dimensão cosmopolita a essa passagem de Atos. Felipe prega um evangelho destinado a circular muito além das fronteiras de Israel. Podemos nos perguntar, o que ele estava fazendo em Jerusalém quando o encontramos nesta passagem? Ele está lendo o livro do profeta Isaías, o que revela seu interesse pelas Escrituras Sagradas. A leitura do livro sagrado era recomendada para judeus devotos. Ele está tentando entender o significado das profecias sobre o Messias em Isaías 53, o que é uma prova de sua espiritualidade. Sendo eunuco, a lei judaico proibia de entrar no templo. Nenhum homem que tenha sido castrado poderá entrar na Assembleia do Senhor, Deuteronômio 23, 1. Ele estava, portanto,
marginalizado religiosamente, mas isso não o impediu de fazer uma peregrinação. Jesus mesmo havia criticado a exclusão de eunucos do templo e defendido sua inclusão entre o povo de Deus, dizendo que eles poderiam receber a palavra de Deus. Mateus 19, 12. Assim, apesar dos preconceitos religiosos contra eunucos, esse persevera na devoção judaica. Por meio de suas ações descritas no texto, o eunuco de Candace se revela um homem profundamente devoto e espiritual, em busca de Deus. Versículo 27. Levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era responsável por todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. O texto simplesmente o descreve como um etíope. Naquela época, Etiópia se referia ao reino da Núbia, no atual Sudão, ao sul do Egito. Havia uma presença judaica significativa devido a ondas passadas de imigrantes e exilados judeus. O eunuco pode ter sido um prosélito ou um temente a Deus. Esse reino tinha contatos próximos com o Egito faraônico, adotando parcialmente sua cultura e religião. Judeus se estabeleceram lá muito cedo, como relatado em Sofonias 3, 10. Desde os confins dos rios da Etiópia virão os meus suplicantes, a comunidade da minha dispersão, que me trará oferendas. Portanto, não é surpreendente que um alto funcionário da corte etíope estivesse familiarizado com o judaísmo. Este homem, descrito como alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era responsável por todos os seus tesouros, ocupava uma posição de grande responsabilidade e confiança. Candace era um título, não um nome pessoal, usado pelas rainhas mães da Núbia. Este homem tinha ido a Jerusalém para adorar, o que indica que ele era um prosélito do judaísmo ou, pelo menos, um simpatizante. Versículo 28. Estava voltando para casa e sentado em sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Isso sugere que ele era um homem de alguma riqueza e estatura, já que possuía uma carruagem. Além disso, o fato de estar lendo o livro de Isaías sugere que ele estava buscando entender mais profundamente as Escrituras. Não sabemos se ele havia adquirido o rolo de Isaías em Jerusalém ou se já o possuía antes de sua viagem. De qualquer forma, ele estava claramente empenhado em buscar o significado das Escrituras. Versículo 29. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe é orientado pelo Espírito Santo a se aproximar da carruagem. Isso mostra a orientação divina na missão de Filipe. Ele não escolhe seus próprios caminhos, mas é guiado por Deus. Versículo 30. Filipe correu até a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? Filipe faz uma pergunta simples, mas crucial. Ele não começa pregando imediatamente, mas primeiro procura entender onde o eunuco está em seu pensamento e compreensão. Isso mostra sensibilidade e respeito por parte de Filipe. Versículo 31. Como posso? Respondeu ele, a menos que alguém me explique. Então ele convidou Filipe a subir e sentar-se com ele. O eunuco reconhece humildemente sua necessidade de orientação. Ele não finge entender algo que não entende. Ele reconhece sua necessidade de ajuda e convida Filipe a se juntar a ele na carruagem. Isso mostra uma disposição para aprender e uma humildade que é essencial para o crescimento espiritual. A partir daqui, a passagem continua com Filipe explicando as Escrituras ao eunuco e, finalmente, batizando. Este encontro mostra a importância da orientação divina na missão, da sensibilidade e respeito para com os outros, e da humildade e disposição para aprender por parte daqueles que buscam a Deus. É um exemplo maravilhoso de como Deus pode trabalhar em nossas vidas quando estamos abertos e receptivos à sua orientação. Após os europeus redescobrirem a África subsaariana no século XV, consolidou-se a ideia de que as populações negras eram descendentes de Cã.
Essa interpretação foi fundamentada em uma leitura literal e racializada da maldição de Canaã, utilizada para justificar o tráfico de escravos, considerando os negros como herdeiros dessa maldição. Mesmo após a abolição da escravidão, essa associação equivocada entre os africanos negros e a linhagem de Cã continuou em alguns círculos cristãos, embora fosse exegeticamente questionável. Essa identificação infundada de Cã com a África negra se enraizou no imaginário cristão por razões ideológicas relacionadas à escravidão. Estudiosos contemporâneos rejeitam essa conexão sem fundamento. Tinha ido a Jerusalém para adorar e estava voltando, sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe, correndo para lá, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: compreendes o que leis? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e, como o cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco e disse a Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta mesma escritura, anunciou-lhe a Jesus. Vamos parar aqui. O fato do eunuco ler em voz alta sugere que a prática de leitura silenciosa não era generalizada na época. Essa pista cultural vale a pena ser destacada. Atos especifica que o eunuco estava lendo Isaías, o profeta, quando Filipe se aproxima de sua carruagem. O texto grego implica claramente uma leitura oralizada. Essa pista cultural revela que a leitura silenciosa, como praticamos hoje, não era a norma na antiguidade. A leitura era geralmente feita em voz alta. Esse detalhe cultural é importante, pois nos informa sobre as práticas da época. A leitura era menos um ato privado e mais uma atividade pública compartilhada. Esse alto dignitário africano recitando as escrituras em voz alta nos imerge no contexto cultural antigo. Essa pista revela como o texto bíblico, além de sua mensagem espiritual intemporal, também abre uma janela para os usos concretos de uma era passada. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e, como o cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então o eunuco respondeu a Filipe, e disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Abriu Filipe a boca e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aqui temos um encontro providencial. É o Espírito que conduz Filipe a cruzar caminhos com o eunuco no momento e lugar certos da cosmopolita estrada de Gaza. Filipe aproveita a oportunidade para anunciar as boas novas a ele, a partir da passagem de Isaías 53 sobre o servo sofredor cumprida em Jesus. O eunuco escuta ávido essa mensagem que ressoou poderosamente nele. A representação positiva do eunuco nesta passagem de Atos contrasta com os preconceitos negativos das culturas antigas. Embora eunucos fossem frequentemente marginalizados na sociedade antiga, Filipe entusiasticamente compartilha o evangelho com esse homem etíope. O eunuco é um estrangeiro, um homem de outra cultura e um eunuco, mas ele ouve as boas novas sobre Jesus e se torna crente. A atitude de Filipe foi realmente incrível para a época, tanto do ponto de vista bíblico quanto histórico. No contexto judaico do século I, as relações com pagãos e não-judeus eram geralmente desconfiadas. Samaritanos eram marginalizados. Judeus frequentemente consideravam outros povos impuros e indignos de receber a palavra de Deus. O proselitismo para com pagãos era limitado.
O próprio Jesus pareceu inicialmente reservar sua missão às ovelhas perdidas de Israel, Mateus 15, 24. O mandato da evangelização universal veio depois. Historicamente, pouquíssimos contatos existiam entre judeus e populações subsaarianas naquela época. Negros africanos eram percebidos de forma muito estereotipada. Nada obrigava Filipe a compartilhar o evangelho com um eunuco de outro mundo cultural e racial. Ao superar essas barreiras étnicas e culturais, Filipe torna conhecido, sob orientação do Espírito Santo, que a salvação em Jesus Cristo é oferecida a toda a humanidade. Consequentemente, a atitude de Filipe foi revolucionária e anunciou a universalidade da mensagem evangélica, que se dirige a toda pessoa sem distinção de raça ou origem. Esse texto constitui uma refutação viva da ideologia pró-escravidão que marcou tão tragicamente a história africana. Ele reafirma a humanidade única e preciosa de cada um. A conversão desse etíope marginalizado contém em germe uma libertação espiritual destinada a dar frutos de justiça social para os oprimidos. Versículos 36 a 39. Enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: "Aqui tem água. O que me impede de ser batizado?" Filipe respondeu: "Você pode, se acredita de todo o coração." O eunuco disse: "Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Então ele ordenou que o carro parasse, e ambos, Filipe e o eunuco, desceram até a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, mas continuou sua viagem cheio de alegria. Esse episódio acontece na estrada deserta de Jerusalém para Gaza, onde a água é um recurso raro. Mas, na hora certa, o Espírito guiou Filipe até uma fonte de água que possibilitou o batismo inesperado do etíope. Esse detalhe carrega uma intenção teológica profunda. A água, que surge milagrosamente, serve para cumprir o propósito de salvação de Deus, assim como a água brotou pela vontade divina no início da criação, Gênesis 1. O batismo do eunuco nessa água providencial simboliza um novo começo, uma recriação pelo Espírito. Ele morre para o pecado e renasce em Cristo. A água da salvação é um contraponto à aridez do deserto. Ao levar Filipe até esse oásis, o Espírito Santo manifesta a graça revitalizante de Deus, fonte perene de alívio para as almas sedentas, da qual emana a vida eterna. O batismo concretiza essa promessa. Portanto, mais do que um simples pormenor geográfico, a menção da água nessa história tem um significado teológico e simbólico profundo, representando a regeneração espiritual promovida pelo batismo cristão. A conversão do eunuco reflete uma sede e uma busca por significado espiritual. Apesar do sofrimento que enfrentou, ele ansiava por uma mensagem de esperança. Mesmo tendo passado pelo horror da castração quando criança, isso não apagou sua sensibilidade espiritual. Pelo contrário, parece ter aumentado sua sede pelo absoluto. Sua ida a Jerusalém para meditar e seu estudo das profecias de Isaías revelam um homem em busca existencial. Ele desejava uma mensagem capaz de curar suas feridas interiores. As boas novas de Cristo, trazendo amor, justiça e esperança, encontraram um eco profundo nele. Elas saciaram sua sede espiritual, oferecendo-lhe dignidade divina e salvação. Ao se tornar cristão, o eunuco encontrou um sentido que sua posição social não poderia proporcionar. Sua busca por significado levou a uma transformação interior. Essa conversão é uma fonte de inspiração, um testemunho de que o Evangelho pode preencher corações feridos em busca de espiritualidade. A mensagem de Cristo alivia o sofrimento com promessas de realização e vida eterna, além dos desafios enfrentados. O eunuco buscava a luz divina. Sua conversão expressa a esperança de que ela possa alcançar a todos, especialmente os mais vulneráveis. Frequentemente, ouço essa pergunta: onde está o homem negro no plano de Deus? Minha resposta:
no conhecimento prévio de Deus. Primeiro, o batismo do eunuco mostra que os africanos estão incluídos no reino de Deus anunciado por Jesus. Isso antecipa a futura adesão massiva do continente africano ao cristianismo. Segundo, podemos observar a presciência de Deus em ação aqui. Séculos antes da evangelização da África, Deus já estava preparando o caminho, levando esse africano à fé. A conversão desse único indivíduo prenuncia a colheita de almas que ocorreria mais tarde na África, conforme o plano divino. O Espírito Santo, de forma soberana, levou Filipe a cruzar o caminho do etíope. Terceiro, esse evento indica que Deus deseja reunir todas as nações na igreja, conforme anunciado pelos profetas. O Espírito sopra onde quer, abrindo novos caminhos para a proclamação do Evangelho. A conversão do eunuco revela tanto a presciência de Deus, preparando o futuro, quanto seu propósito benevolente de abrir seu reino a povos há muito negligenciados, para sua maior glória. Em seu discurso no Areópago, Paulo cita o poeta grego Arato para apoiar a ideia de que todos os homens descendem de um ancestral comum criado por Deus. Contrariando algumas ideias gregas da época, Paulo enfatiza que Deus fez toda a humanidade surgir de um só homem, Adão, transcendendo fronteiras raciais ou nacionais. Por meio de sua afirmação teológica de que Deus fez de um só sangue toda a nação, Atos 17, 26, Paulo baseia na narrativa bíblica a rejeição de qualquer concepção racista e a igualdade espiritual de todos em Cristo. Essa origem comum implica igual dignidade para todos os povos, independentemente de raça, pois todos são criação de Deus. Paulo depois pregaria que em Cristo não há judeu nem grego, Gálatas 3, 28, pois o Evangelho une na mesma fé povos há muito tempo opostos. Ao afirmar a unidade da humanidade, Paulo rejeita qualquer racismo ou discriminação etnorracial incompatíveis com a mensagem cristã. De maneira clara, mas incrivelmente rica, esta história expressa a quintessência da mensagem cristã, um evangelho para todos, fonte de alegria e esperança, de natureza universal e atemporal, o que justifica sua inclusão no livro de Atos. Este trecho irradia a universalidade da mensagem de Cristo, capaz de tocar qualquer coração aberto, superando todas as barreiras. Repleta de significado teológico, a narrativa do eunuco etíope desvenda o propósito benigno de Deus de reunir toda a humanidade no pacto da fé, por meio de uma série incomum de eventos. O Evangelho se firma no continente africano, antecipando uma colheita abundante. A trajetória desse homem marginalizado pavimenta o caminho para a integração de gentios e marginalizados, concretizando a profecia messiânica de salvação para todos os povos. Amigos, que esta história nos inspire a proclamar o Evangelho a pagãos, marginalizados e todos os que buscam a verdade, de onde quer que venham. Pois o amor de Cristo pode tocar todo o coração ansiando por encontrar o Senhor. Ele nos preenche com uma alegria que ninguém pode arrebatar. Como Felipe, sejamos testemunhas audaciosas do amor do ressuscitado por todas as pessoas. Testifiquemos esse amor mais potente que tudo. Anunciemos com júbilo essas boas novas, que transformam toda a existência. Sigamos o exemplo desse etíope que, apesar das adversidades, prosseguiu, repleto de esperança. Sim, abramos amplamente nossos corações ao encontro com Jesus, fonte viva de nossa alegria. Que Ele nos envie a proclamar por todo lado a grande esperança do Evangelho. Espero que você tenha gostado deste vídeo, e se gostou, se inscreva para mais conteúdos como este e deixe o like. Mas, esta jornada de fé e descoberta está apenas começando. Clique agora no vídeo que está aparecendo para você agora, para mergulhar ainda mais fundo nas riquezas da Bíblia, a eterna Palavra de Deus. Te espero lá dentro.